Programa do Jonathan, Rádio Sertão Central AM, nós estamos aqui na entrada do Grande São Joaquim, onde viemos até esse distrito, o mais distante e o maior distrito de Senador Pompeu, para acompanharmos de perto como anda o funcionamento da equipe de saúde aqui do Grande São Joaquim. Como está e quem são, vamos apresentar aí toda a equipe e trazer para você todas essas informações. Vamos até o São Joaquim agora acompanhar como andam os trabalhos da equipe de saúde aqui do Grande São Joaquim. Olha, o programa do Jonathan, Rádio Sertão Central, nós estamos aqui no São Joaquim, conversando com a equipe, apresentando para você a equipe de saúde aqui do São Joaquim. E agora estamos com a enfermeira, que também é coordenadora da equipe aqui do São Joaquim, a Deilde, né? A Deilde, a gente estava acompanhando toda a equipe, a gente também notou que é uma equipe bem coesa, uma equipe bem unida, né? Todos estão aqui. Agradecer primeiro pela disponibilidade de nos aguardar, né? Para a gente poder fazer essa gravação. Eu queria que primeiro, antes de tudo, a senhora se apresentasse, né? Logo após também apresentar toda a equipe que a senhora trabalha aqui, né, no PSF do São Joaquim. Boa tarde, seja bem-vinda ao programa do Jonathan da Rádio Sertão Central. Boa tarde, meu nome é Aldeide, sou enfermeira aqui da unidade de São Joaquim, resido também na comunidade e estou à frente da unidade como coordenadora há mais ou menos uns 3 anos. A senhora dizia que é filha natural de Senador Pompeu e que morou, cresceu praticamente aqui no São Joaquim, né? Isso. Eu não nasci em São Joaquim, mas vim para cá com 2 anos de idade e saí para fazer faculdade e após formada retornei e estou morando aqui agora. Qual é a equipe que trabalha com a senhora? Quantos profissionais formam a equipe do PSF do São Joaquim? A equipe é formada pela enfermeira, o médico, a dentista, somos 3 técnicos de enfermagem, um técnico de saúde bucal e 9 agentes de saúde. Questão de EPI, a prefeitura tem disponibilizado para os profissionais, falta EPI, como é que está essa situação? Sim, estamos recebendo os EPIs e conforme a gente vai pedindo, está sendo distribuído. No momento nunca faltou EPI para a gente. E como é que está sendo o atendimento nesse momento de pandemia, né? Um momento em que a gente vive algo novo para todos os profissionais, não só para os da saúde. Mas como é que está essa questão? O atendimento mudou, melhorou, piorou? Como é que está? O atendimento teve que ser adaptado de acordo com a situação que a gente está vivendo, né? Então, estamos evitando aglomeração, atendendo mais as urgências, emergências, mas não deixando de atender quem precisa da gente, né? A equipe é bem acessível, a maioria mora na comunidade, então a gente tem mais esse acesso e não estamos deixando de atender a comunidade em geral, né? Mas estamos fazendo essa triagem, atendendo mais as urgências. Como é que está a questão quando quando vocês recebem uma notificação de suspeita de Covid? Qual é o procedimento que a unidade, que a equipe atende? Quando existe alguém suspeito na comunidade, os agentes de saúde eles estão fazendo essa busca ativa e quando eles me passam uma demanda de alguém suspeito, é muito difícil alguém vir procurar quando está suspeito, infelizmente, mas quando a gente recebe essa demanda, eu procuro fazer a visita e se não for de imediato, o mais breve possível. E a gente acompanha diariamente, né? Como é uma comunidade menor, está dando para a gente acompanhar diariamente não só os casos de pessoas idosas, a gente está acompanhando de perto cada pessoa notificada.
Nesse momento de Covid, a gente tem, claro que a equipe de saúde, como eu disse, é uma equipe que está vivendo tudo isso muito novo, né? Tudo é muito novo, tudo é novidade, tudo é pela primeira vez, né? E qual a maior dificuldade que a senhora sentiu, né, no trato com a comunidade? Qual foi essa dificuldade? Assim, eu não vou nem colocar como dificuldade, eu vou mais falar, pedir à população, não sei de uma maneira geral, mas vou falar da população onde eu trabalho, em São Joaquim. As pessoas hoje, elas estão tendo mais receio de procurar a gente quando apresenta alguns sintomas de gripe. Pode ser uma gripe, né? Mas a preocupação que a gente tem hoje de fazer essa busca ativa e de acompanhar de imediato é para que essa pessoa não se torne os 5% que precise de uma UTI. Então, esse acompanhamento que a gente faz diariamente, de perguntar, daquela ligação que a gente faz, ou aquela mensagem no WhatsApp, você está bem, está sentindo alguma coisa, é justamente esse o cuidado, né? Para que essa pessoa evolua de uma maneira tranquila e que não precise de uma internação hospitalar. E hoje em dia o que eu percebo é que as pessoas estão com medo de procurar a gente, e que a gente já trate-o como suspeito, né? Mas o que eu peço é que eles não vejam isso como um preconceito, né? Só que um cuidado a mais, né? Não queremos que a nossa estatística aumente, pelo contrário, queremos o controle dessa pandemia. Então, assim, o que eu peço à população é que procure a gente se estiver sentindo alguma coisa. Não se preocupe, a gente não vai isolar, não é uma maneira de... O distanciamento social que a gente fala, o isolamento domiciliar, ele é necessário, não é um preconceito com a pessoa, é só um cuidado a mais. Então, essa pessoa que a gente visita e essa pessoa que a gente pede que fique em casa, é um cuidado a mais. E é isso que eu quero pedir à população. Que se sentir alguma coisa, procure a gente e a gente está aqui para atender. Para encaminhar, né? A senhora até dizia que um dos casos que apresentou aqui no São Joaquim, acho que foi até o primeiro caso do senador Pompeu, foi da criança, né? Que precisou de um acompanhamento hospitalar e tudo. E isso causa receio, né? Tendo em vista que a senhora praticamente conhece toda a população do São Joaquim e não quer que ninguém precise de passar por isso, né? Isso. O nosso primeiro caso foi de uma criancinha e não foi um caso leve, né? Que se tratava em casa e até evoluiu de uma maneira bem rápida, né? Que ela precisou de uma internação no 3º dia. Então, é essa preocupação que a gente está tendo hoje de já fazer essa busca ativa de imediato para detectar esses casos e que esses casos não se tornem graves, né? Que a gente consiga acompanhar e resolver antes que esse caso se agrave. Recentemente nós estivemos aqui fazendo a cobertura da entrega de uma ambulância para a comunidade. Essa ambulância ficou aqui, está servindo a comunidade? Como é que está o atendimento da ambulância? Sim, a ambulância continua na comunidade, fica até aqui à frente da unidade e está disponível para quem necessita, né? Então, por eu morar aqui, as pessoas têm mais contato comigo, então quem procura a gente direciona já diretamente para o hospital. Melhor assim, São Joaquim é uma comunidade distante, então já facilita, né? No lugar de uma ambulância vindo de Senador para cá, já tem uma ambulância disponível aqui para agilizar mais no atendimento. O motorista também é aqui da comunidade? Sim, o motorista reside na comunidade. Continuamos aqui no São Joaquim, no PSF do São Joaquim, onde estamos conhecendo toda a estrutura e acompanhando todo o atendimento. Não é uma fiscalização porque a gente não tem o poder de fiscalizar, mas estamos acompanhando, né, toda a estrutura, porque quem vê conta o certo, né? Quem vê de perto conta certo. Então a gente veio aqui acompanhar para ver realmente como é que está acontecendo a estrutura. Uma coisa é eu te contar aí na rádio, outra coisa é você assistir o vídeo e acompanhar toda a estrutura do PSF. Nós conversamos com o médico, Dr. Rafael, e agora estamos com a Mariane Souza, né? E ela que é a profissional dentista também aqui do PSF do São Joaquim. Também a dona Clédima, não é isso?
Clédina, foi o que eu disse, só para ver se ela estava atenta. É a dona Clédina, que está aqui também e auxilia a equipe da profissionais dentistas aí aqui do PSF do São Joaquim. Vamos conversar, vamos conhecer a equipe. Pronto, o maior risco dentro do consultório odontológico é a infecção cruzada, né? Por conta que nós trabalhamos diretamente com a boca do paciente, nós temos esse contato direto com todos os fluidos que vêm da cavidade oral. E eu acredito que a maior dificuldade seja justamente controlar esse ambiente, porque o nosso ambiente ele já é bastante insalubre. Então, por conta de já ser um ambiente insalubre, a gente já tomava medidas, já tomava as suas devidas precauções. Por conta do novo coronavírus, a gente está tomando mais cuidados ainda. Então, acho que a maior dificuldade para o cirurgião dentista é essa distância da população. Por conta que nosso consultório ficava aberto, a gente recebia, fazíamos procedimentos, tanto de urgência como atendimentos eletivos, e no momento nós estamos um pouco afastados da população, por conta desse ambiente altamente insalubre. Nesse momento nós estamos fazendo apenas atendimento de urgência e atendimento às gestantes. E o que caracterizava, né, essa urgência? A urgência são procedimentos que eles necessitam serem atendidos naquele momento, mas eles não trazem nenhum risco à vida do paciente, eles trazem riscos locais, certo? Em alguns casos podem ter riscos também sistêmicos, mas nós estamos aqui justamente para atuar nesse momento para que isso não ocorra. Então, o que são esses procedimentos de urgência que nós estamos fazendo? São eles dor de dente, dor de origem pulpar, retirada de pontos também se caracterizam a urgência, abscessos, inflamações gengivais, como por exemplo, nós temos a pericoronarite, que é uma inflamação muito associada ao terceiro molar, mais conhecido como dente ciso. Nós temos também inflamações de alvéolo, que acontece justamente após a extração, em alguns casos, entre outros procedimentos caracterizados como urgência. Todos os materiais necessários para o nosso atendimento são fornecidos pela prefeitura. Nós dispomos de luva, óculos de proteção individual, nós temos também máscara facial, mais conhecido como face shield, tanto a minha proteção de cirurgião dentista como da minha técnica de saúde bucal. Nós temos aventais descartáveis utilizados e no final a gente despreza esses aventais, eles são descartáveis. Temos também, atualmente, o que foi estabelecido aqui pela nossa coordenadora, que nós não usaríamos mais roupas como calça jeans, esse tipo de vestimentas, né? A gente está utilizando agora os pijamas cirúrgicos, que eles são mais fáceis a sua utilização. A gente utiliza, no final do dia, chega em casa, já faz a higienização deles, para não ter esse risco. Eu atendo de segunda a sexta-feira, todos os dias aqui no São Joaquim. Todos os dias. Lembrando que, para vir para o atendimento odontológico, use máscara. Se possível, apenas a pessoa que está precisando de atendimento venha, compareça até a unidade. Se tiver algum sintoma gripal, como tosse, febre, coriza, dor de cabeça, dor no corpo, procure a unidade por telefone ou procure o agente de saúde da sua região e informe que a gente vai marcar vamos reagendar essa consulta para um outro momento. Programa do Jonathan, já estamos aqui no PSF do São Joaquim. Agora nós estamos aqui na sala do médico, né, Dr. Rafael Sindô, e a gente vai conversar com ele para conhecer um pouco da equipe de saúde aqui do São Joaquim, né? Dr. Rafael, primeiro queremos agradecer aí o senhor ter disponibilizado um pouco do seu tempo para conversar com a gente, né, nesse momento de atendimento. O senhor está conversando com a gente aqui. Doutor, eu queria que o senhor se apresentasse, né, para não só aqui para o São Joaquim, bem como para todo o município de Senador Pompeu, através das ondas da Rádio Sertão Central. O nome do senhor, quanto tempo o senhor está aqui, né? Se apresente, doutor. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa do Jonathan. Olá, Jonathan. Boa tarde a todos. Sou Rafael Sindô, estou aqui na unidade há 3 meses, né? A gente iniciou os atendimentos e, coincidentemente, entramos no período da pandemia do coronavírus, né? Em que toda a rotina de atendimento de unidade básica teve que ser readaptada para que a gente conseguisse dar um respaldo, um atendimento específico e não deixar de mão os outros atendimentos que não deixam de ter, né? Ninguém deixa de adoecer de outras doenças em virtude de uma pandemia, mas tivemos que readequar a rotina do posto para que não deixasse a população desassistida em nada.
Doutor, qual a avaliação que o senhor faz da estrutura do equipamento, né, do PSF aqui de São Joaquim? Graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa, né? Temos todos os profissionais atuantes, né? Desde a enfermagem, o pessoal da odontologia, os técnicos de enfermagem, a parte médica, o pessoal da farmácia. Então, é muito gratificante a gente trabalhar com uma equipe muito bem estruturada, montada, profissionais bastante capacitados, e isso auxilia bastante para que a gente consiga desempenhar um bom trabalho. Doutor, a equipe, nesse momento de pandemia que a gente vive, né? É um momento ímpar, eu acho que na vida de todo mundo, né? De todo cidadão mundial. Qual a dificuldade, qual a maior dificuldade o senhor encontra como médico para fazer esses atendimentos em época de Covid? Jonathan, assim, como é algo novo para todo mundo, né? A conscientização da população em relação aos riscos, a gravidade da doença, né? O segmento das orientações dadas é o que mais dificulta nesse contexto de abordagem da pandemia em si. Então, alguns se preocupam demais, outros se preocupam de menos, e a gente fica naquele meio em que, no geral, acaba tendo um certo prejuízo para a população como um todo, né? Existem algumas medidas difíceis, a questão da restrição de contato, de via ao posto realmente em condições extremamente necessárias para evitar uma aglomeração, evitar um contato desnecessário. E aí isso realmente tem dado uma certa dificuldade na condução e aumentado também o risco de contato, de transmissão da doença. Então acho que mais essa dificuldade da população entender o risco da doença e aceitar as medidas propostas para evitar a transmissão. Doutor, o senhor como profissional médico, quais são o senhor já acabou de citar algumas, mas quais as principais medidas para que a gente se proteja contra esse vírus? Como é uma doença viral, Jonathan, né? O contato ele é especialmente através de aerossóis de saliva, que é o falar em si, né? Então, embora a gente não perceba, mas ao falar por uma proximidade relativamente entre 1 a 2 metros, você já chega, o que você está falando em termos de saliva, chega até o outro, né? E aí essa transmissão, ela praticamente é certa de acontecer. Não só através direto de contato, mas através de objetos. Então, é o tocar na mão, é o abraço, é o beijo, é a troca de objetos, até como uma caneta, ou enfim, qualquer tipo de outro objeto em que exista uma compartimentação imediata, gera a transmissão do vírus. Então, a ideia principal que a gente tem que ter, o que é evitar esse contato, né? Então, o uso da máscara é extremamente importante, uma vez que vai evitar tanto a transmissão em um paciente que esteja potencialmente infectado, como também o que não está infectado ser privado de entrar em contato com o vírus. Então, a máscara tem tanto o efeito profilático, no sentido de eu não ser acometido, como o efeito de evitar que eu transmita para outra pessoa sã, né? E as medidas gerais de limpeza de mãos, de higiene. Então, fala-se muito no álcool em gel, mas a gente pode trabalhar com coisas mais simples, nem todo mundo tem acesso ao álcool em gel. Então, a lavagem das mãos com sabonete líquido, sabonete em barra, né, fazendo a higienização correta. A gente vê muitos vídeos, muitas, né, situações de demonstração, mas é o esfregar as mãos normal, né, na parte de palma de mão, na parte dorso de mão. Então, de uma forma geral, isso aí já previne bastante. Lógico, se eu tiver o acesso ao álcool em gel, é mais prático, eu vou poder utilizar em qualquer circunstância, mas essencialmente o uso da máscara, a higienização de mãos em circunstância de tive uma tosse, um espirro, se afasta do ambiente em que tem muita gente. Se não for evitável isso, sempre utilizar a parte inferior do cotovelo, a parte de dentro do cotovelo, né? E numa circunstância dessa, tossi, espirrei, tenta fazer uma higienização de mãos na circunstância que for propicitada. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo trabalho que está sendo feito aqui no São Joaquim, e nós da Rádio Sertão Central estamos sempre à disposição. Obrigado, Jonathan, a gente que agradece a parceria, né, e estamos aqui. A ideia é promover saúde para a população, né, e dizer para a população do São Joaquim, de Senador como um todo, que a gente está aqui sempre à disposição para orientar e para atender nos casos que forem necessários. No programa do Jonathan, nós conversamos com o doutor Rafael Sindô, ao vivo aqui no Grande São Joaquim, com toda a equipe dos profissionais de saúde aqui do PSF do São Joaquim. Conversamos com o médico, com a equipe de profissionais dentistas, né? Conversamos também com a equipe de enfermagem, e nós vamos fazer essa cobertura em todos os postos de saúde. Fazer essa fiscalização não, porque nós não temos poder de fiscalizar ninguém, mas vamos acompanhar. Vamos mostrar para você como está a realidade da saúde de Senador Pompeu. O que os outros não fazem, a gente vai buscar fazer. Levar para você essa informação com imagens, entrevista, conversando com a população de cada distrito e cada comunidade. É o programa do Jonathan nas comunidades da zona rural, levando para você a realidade da nossa saúde com exclusividade para o programa do Jonathan.